Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Se você chegou aqui agora, foi sua primeira vez, não assistiu nenhum podcast, tem vários conteúdos aqui que a gente faz com todo carinho, voltado para pacientes que têm a malformação, especificamente o paciente que nasce com a fissura, que é o nosso dia a dia aqui no consultório, e é onde a gente tenta aqui nesse podcast reunir profissionais que atuam nessa área, que também têm esse carinho, que também foram, vamos falar assim, picados por gostar de tratar desse tipo de paciente, né? E hoje tenho duas convidadas aqui que são minhas amigas também de muita longa data e que fazia um tempão que eu queria que elas viessem aqui e esse encontro hoje saiu, então agora vocês estão vendo aqui essa conversa que a gente vai começar. Então sejam bem-vindos aqui, enfermeira Mayara, enfermeira Gesiane, aqui, minhas amigas de centrinho, né? Não sei, não vou falar quanto tempo faz, mas de muito tempo já que a gente já trabalha junto e tenta ali se doar o máximo possível para atender os nossos pacientes. Cada uma tem uma atuação, né, elas vão contar isso pra gente aí, mas muito prazer, muito obrigado por estar aqui. Vocês sabem o tanto que a gente tentou, né, e que eu enchi o saco de vocês de alguma forma para vamos marcar, sede lá, vamos fazer. Muito obrigado, viu? A palavra é de vocês aí. Se apresentem então, né, para quem não conhece. Obrigada, Zezinho. É um prazer estar aqui, né? Uma correria dia a dia, mas quando a gente é convidado a falar de fissura, né? A gente tem um amor muito grande pela fissura, né, Gê? Exatamente. E então é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da nossa experiência com você. Porque acho que o seu dia a dia é isso, né? É trabalho, é orientação, é linha de pesquisa, tudo vem dessa parte de malformação, né, Marla? Tudo hoje na minha vida profissional é da fissura, é das anomalias, né, craniofaciais. Então, desde a experiência, mestrado, agora, né, no doutorado, tudo voltado para fissura. E também com a G aqui hoje, né? Muito obrigado aí. A gente marcou junto, vocês vão entender o porquê, assim, a afinidade de todo mundo aqui por estar junto. Seja bem-vindo aqui, se apresenta o pessoal que está em casa assistindo a gente. Muito obrigada, né, Zé, pelo convite aqui. É um prazer estar aqui com você, com a Mayla, nesse momento de troca de experiência e conhecimento. Falar de fissura é algo realmente que nos fortalece e levar tudo aquilo que a gente pratica diariamente na nossa rotina é de extremamente importante, né? Para que as pessoas tenham esse conhecimento também. A escolha por essa especialidade, vamos falar assim, né? Como que surgiu na vida de cada um, assim? Como que vocês escolheram isso para a vida, assim? A enfermagem e depois a fissura? Porque veio junto ou veio uma coisa depois da outra? Para mim, veio separado, né? Primeiro eu escolhi a enfermagem, me identifiquei com a área da saúde, e depois entrei no centrinho, e aí eu me apaixonei pela fissura e cresci na carreira dentro, né, do hospital. É, porque você foi de técnico para enfermagem, depois mestrado, doutorado, e hoje orienta o Isso. pessoal que está lá Hoje na residência, né? Isso. Hoje eu sou preceptora da residência, sou coordenadora da clínica cirúrgica hoje, né, do centrinho. Então, assim, a minha vida profissional foi toda voltada para fissura. E em que momento foi isso, Maela, assim, depois da enfermagem? Você conheceu... Porque eu conheci o hospital e gostei de lá, foi na graduação, fazendo estágio em outra área, não é a que eu trabalho hoje. Né? Eu já falei isso várias vezes aqui, foi na área da dentística, mas foi o que fez eu ver o hospital e ver o quanto, na minha especialidade, na minha profissão, né, um dentista era importante no tratamento desses pacientes, né? E quando que você viu isso ali? Quando que você viu como técnica na época, né, isso um tempo atrás, que você conheceu a malformação e a fissura e a diferença que você fazia na vida dessas pessoas? Na verdade, eu sou bauruense, né? Então, Bauru, a gente tem, né, esse orgulho de ter um hospital que cuida de fissura dentro da cidade. E quando eu entrei, eu observei que as enfermeiras eram muito especializadas, né, no que faziam ali no centrinho. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais e isso me incentivou. Então, como sempre foi um hospital escola, então isso me incentivou a estudar mais, né? Então foi quando eu entrei no mestrado, a gente sempre teve aluno, e agora no doutorado. E a G também, né? Eu também, eu entrei, né, no cuidado do paciente portador de fissuras orofaciais, eu fui aprimoranda, então meu primeiro contato foi no aprimoramento profissional, e aí prestei o concurso, passei, né, e agora tô lá, desde 12 anos na casa, cuidando aí com crianças com essas fissuras orofaciais e anomalias relacionadas. E fiz o meu mestrado, o meu doutorado, atuei como coordenadora na unidade, né, de cuidados especiais com essas crianças com síndromes e anomalias. E hoje eu estou atuando mais com a parte dos alunos, né, visto que nós estamos inseridos no hospital de ensino.
Então, eu coordeno a parte do núcleo de ensino e pesquisa, atuando aí com os alunos. Depois eu quero que você fale também desse estudo novo com as gestantes, né? Que acho que é bem importante isso daí. A gente já teve algumas mães que vieram aqui e sabe que eu já escutei de duas coisas, né? Muitas gostam, assim, não, algumas mães descobriram quando no nascimento, né? No dia ali do parto, né? Que ia ter um bebê com fissura. Então, quer dizer, na hora de receber o nenê, viu que era portador de fissura. E algumas falam assim, eu preferi que eu não tivesse tido a notícia no pré-natal, porque daí eu passei uma gestação tranquila, só fui pensar nisso depois que nasceu. Mas eu acho que quando a gente sabe, eu sempre achei isso daí, mas assim, é duro falar pela mãe, né? Porque eu lembro quando a gente decidiu, eu e minha esposa, de ter filho, por ter muito contato com isso, acho que vocês passaram por isso também, né? Eu vou fazer tudo certinho, tentar evitar ao máximo, tudo que era cuidado que a gente podia ter para evitar, né, de ter alguma malformação. E aí, mesmo assim, a gente tem controle de algumas coisas, né? No fim, não tem de tudo, né, Marla, né, Gê? Não consegue controlar tudo. Vocês passaram por isso quando foram decidir ser mães ou Muito. não? No dia a dia da gente, né, o contato ali com os pacientes com as fissuras orofaciais, anomalias relacionadas, aí a gente fica pensando, né? O que eu posso o que eu fazer, posso né? fazer, né? Se colocando mesmo no lugar do outro, né? Que é o que a gente realmente faz, esse trabalho humanizado, diferenciado, se pôr no lugar do outro. O que eu posso fazer para melhorar essa rotina, né? Hoje a gente sabe que com o avanço tecnológico, né, o diagnóstico intraútero das fissuras orofaciais, ele acontece, mas não para a maioria, né, das pessoas, porque essa tecnologia não consegue chegar a toda a população, né? Então, realmente, há controvérsia, né? A literatura aponta para a gente que ter o diagnóstico durante a gestação há um impacto para a família, né? Mas a família tem um tempo de se preparar. Buscar um centro de referência para conhecer quais são os protocolos de tratamento, né? Se preparar para a recepção dessa criança. Já outros estudos apontam que realmente saber no momento do parto, né? A mãe passa uma gestação mais tranquila, oportuniza ela um momento de todo aquele momento de preparar tudo para recepcionar o bebê de um modo que ela sempre esperou, né? O bebê idealizado. Então, ela idealiza o seu filho durante toda a gestação e aí acontece aí o choque, esses impactos emocionais no ato mesmo do nascimento. Porque eu vejo, assim, algumas síndromes, a gente, como profissional, a gente é um fator de passar tranquilidade, calma e mostrar que tem tratamento e que essa criança vai ter uma vida normal, não vai ter limitações de desenvolvimento, de programar o tratamento da melhor forma possível, vamos falar assim, né? Mesmo contando com as cirurgias, e que não é fácil para o paciente nem para a família, né? É bem difícil isso, porque vira o quê? Muitas férias são pós-operatórios, né? Eles marcam nas férias da família, deixam de, às vezes, viajar, de fazer alguma coisa para estar cuidando ali do filho, o que é normal entre família, mas que, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso tem um peso, né? A criança cansa também, a gente tenta fazer as coisas de certa forma programado, porque daí eu falo assim, G, ó, nas férias do ano que vem vamos programar, sei lá, de fazer o enxerto, ó, vamos esperar um tempo, ó, vamos programar de pôr o aparelho nas outras férias. Então a gente tenta fazer com que seja o menos pesado para a família, né? E a questão de receber a notícia, eu acho que algumas síndromes precisam de um cuidado especial no momento ali de nascimento. Vamos falar uma sequência de Robin, que às vezes precisa de uma ajuda na ventilação, na respiração ali. Não é em qualquer hospital que vai ter um cuidado específico, né? Ou profissional qualificado, né, mano? O Zezinho, o que a gente observa, assim, os relatos das mães, é a forma como é dada a notícia. Isso, né, Gê, impacta Exato. demais, né? A Na primeira, recepção. A primeira notícia de que ela vai ter um bebê com alguma síndrome ou alguma fissura em si. Mesmo falando só da fissura, né? Lábio-palatina, que é a mais comum. A forma com que o profissional dá a notícia para a família impacta até o nascimento. Então, se é um profissional que tem um pouco de conhecimento do que é a fissura e ele informa a família que ela vai ter um bebê fissurado, mas que tá tudo bem, que essa criança vai evoluir bem, que tem cirurgias, né, reparadoras, a família ela vai estar bem mais preparada para o nascimento. E o contrário também é verdadeiro. Se é um profissional que dá a notícia e não informa essa família, e não tranquiliza,
essa família vai ficar com aquele sofrimento até o nascimento. Então, assim, a importância do profissional que faz esses diagnósticos terem mais conhecimento das fissuras, né? E pouco mais das síndromes também. Porque vocês atuam desde o nascimento, vamos falar assim, né? A enfermagem já atua nesses cuidados desde no primeiro dia de nascido ali. Depois de um tempo, assim, acho que por ter ficado mais conhecido, vamos falar assim, algumas mães me procuram na gestação para ver o que eu indico fazer, o que eu oriento de passar. E eu sempre tento mostrar assim, os casos já terminados, né, para eles verem que isso, ó, dá para terminar na época certa, porque a nossa meta, sempre quando eu vou tratar de alguém, é o quê? Fazer com que entre na faculdade meio o mais pronto possível, assim, para estudar e seguir a vida profissional, que eu acho que é uma meta que a gente coloca quando nasce, uma meta plausível ali de conseguir. Porque daí a gente trabalha a vida inteira para chegar nessa época e eles falam, ó, quando chegar na época da faculdade, já está praticamente terminado ali, reabilitado. E é possível, muito bem possível de se fazer. Né? Então, por quê? A família se programa, a gente vai pontuando as coisas, então isso passa, de certa forma, melhor para a família se programar. Porque a gente tem tido pacientes hoje que são institucionais, né? E tem muito paciente também que nunca vieram aqui no centrinho também. Hoje é uma realidade a busca por outros estados, né? Que não estão conseguindo mais fazer o tratamento aqui, de se fazer isso de forma no consultório privado. Então, acho que é essa a notícia do que a gente consegue passar. Mas eu vejo que muitas pessoas não estão preparadas para dar essa notícia. Não só da fissura, assim, de qualquer uma notificação, às vezes, a pessoa tem um câncer, que vai precisar fazer uma cirurgia. Então, esse momento ali de... Porque se a gente for voltar na faculdade, a gente não tem uma aula disso, Não tem. E hoje tem trabalhos falando disso, que é a né? comunicação de más notícias. Né? Que as pessoas precisam estar preparadas para dar as más notícias. E a gente não aprende isso na faculdade, né? Não tem o dia. O não dia tem. de passar uma notícia que você não queria. E a gente acaba tendo que fazer isso, né? Assim, tendo que passar essa Nosso notícia, dia a né? dia. E essa descentralização do cuidado, né, Zé? Realmente o profissional tem que estar preparado. Estar aqui, esse momento hoje da nossa troca de conhecimento, é importante levar para as pessoas, para que todos estejam preparados para esse momento. Que um profissional bem preparado, uma informação qualificada, vai fazer toda a diferença E, na trajetória, né? Desde o diagnóstico até todo o acompanhamento, pensando aí no protocolo de tratamento das fissuras orofaciais. porque uma coisa que eu vejo no dia a dia ali no hospital é as mães que ficam internadas juntos na UCE, por exemplo, Sim. que passam ali. Que são, vamos falar assim, são os casos um pouco mais graves ali que ficam, né? Mas quando você tá ali com o seu bebê, ou a família tá com um bebê ali, mas tem uma do lado, esse apoio de uma com a outra ali faz assim, eu não tô sozinho, também tem outras pessoas passando por isso. Muitas vezes foi o primeiro da cidade, o primeiro daquele médico, mas que quando eles se encontram ali uma com a outra, ou conhecem num grupo, colocam no grupo, aquelas coisas ali, começa a dividir, e isso fica mais leve esses primeiros dias, que parecia uma coisa às vezes sem saída, né? Uma notícia muito ruim, acaba ficando uma coisa mais tranquila, assim, para a família ver uma luz no fim do túnel, vamos falar assim, né? De Essa tratamento e de troca tudo, né? de experiência entre as famílias, né? A gente percebe que é bem favorável. Realmente, elas criam laços, assim, importantes para que elas tenham força mesmo para enfrentamento do dia a dia, de tudo que elas estão vivenciando frente ao diagnóstico e tudo que elas vão passar durante todo o processo de reabilitação do filho. E essa questão vamos falar da frieza, às vezes, de dar um resultado para a pessoa, acho que tem, às vezes, a pessoa, se não está preparada, é que é duro isso aí também, né? Mas se a pessoa não está preparada, o certo era não falar também, né, Marla? Não dar notícia, a pessoa não está preparada, né? Mas eu não sei até que ponto, Não né? é? Eu tenho Exatamente. direito de esconder, né? Não Não, mas não esconder, mas mas falar. não falar. Mas pedir para outro colega contar, é que a pessoa nunca vai querer fazer isso, né? Nunca, Até porque a pessoa que ela não se importa em se preparar para dar uma má notícia, para ela tá tudo bem. Ela vai dar uma notícia e a família que vai atrás, entendeu? Eu não sei quando que foi isso daí. Uma história que marcou era o quê? Uma mãe que na cidade foi um dos primeiros bebês com fissura que nasceu. E a notícia do médico ali que fez falou pra mãe que ela nunca ia falar, nunca ia poder se comunicar. E daí a mãe mandou um vídeo num dia. Ela é professora dando aula pra criança. Até publiquei isso aí no Instagram faz um tempo. E ela era a Marcela ali falando, contando história para as crianças na classe de aula. Aquilo pra mãe, tipo, foi uma vitória tão grande. E depois ela cantando na igreja também.
Agora você imagine o impacto negativo que gerou nessa mãe. Não, muito tempo. É, E ela na lembrou época. disso com a filha já mais velha, maior de idade, já formada. Então foi uma coisa assim, ela falou, eu recebi a notícia, mas não peguei pra mim. Ela falou assim, uma coisa, um relato desse daí. Eu não acreditei e eu fui atrás e falei, minha filha não vai ter limitação por conta de ter nascido com a fissura. E frente a isso também, Zé, a gente leva bem nossa dinâmica mesmo, o conhecimento de que a falta de conhecimento, hoje nós recebemos muitas crianças que por conta só da fissura isolada, tem todos os seus reflexos de sucção, deglutição mantidos e nós recebemos com o uso de sondas, né, para alimentação. Então, olha o impacto que causa na mãe, né, já o uso dessa sonda, porque é o primeiro enfrentamento da família, visto que a fissura afeta a cavidade oral, né? Como que meu filho vai se alimentar? E a alimentação está totalmente relacionada ao desenvolvimento, ao crescimento, e nós sabemos que é totalmente possível, né, a criança se alimentar desde que, né, ela esteja em condições, os seus reflexos estejam mantidos. E aí começa-se todo um trabalho e a gente vê ali a alegria da família, as conquistas diárias, né, a evolução da criança frente à alimentação. Então, esse é mais um ponto. É a alimentação, é a fala. Então, levar conhecimento realmente. Quando o conhecimento chega a outras pontas, isso é extremamente importante, né? Que todos falem a mesma língua e tenham conhecimento para passar de uma forma efetiva para a família, como vai ser todo o processo de reabilitação. Eu comecei aqui, eu pulei alguns momentos do podcast, acho que eu fiquei muito animado, muito emocionado que vocês estavam aqui hoje. Mas esse podcast tem o apoio da Tal Chá, então eu fiz um chá gelado para vocês aqui, para gente tomar enquanto vai falando. Acho que chegou a hora de vocês experimentarem. E eu também, a Goela Padaria, né, enviaram uns docinhos aqui para vocês, se quiserem comer agora, ou durante a conversa, ou depois. Então já vou pedir ajuda aí, me ajuda a depois servir, Gê, que tá aí mais perto. Por favor, Zé. Espero que vocês gostem. Obrigada. Um chá de kiwi. Por isso que ele tem essa corzinha. Olha que bonito. Olha que bonito. Acho que ninguém gosta de doce, né? Gente. Aqui todo mundo formiga. Formiga. Obrigada. Hoje, depois pode. Maravilhoso. Posso? Mas você, pessoalmente, Mara, quando foi decidir ser mãe, você pensou muito nisso? Pensei No que muito. podia acontecer? Pensei muito. Obrigado, Gê. Da minha primeira filha, A colher é sua. Aí. eu não tenho um vídeo gravado, um DVD gravado, na época era DVD, né, que ele gravava, de tão ansiosa que eu ficava nas vésperas dos ultrassons, dos exames, toda vez que marcava. Então eu não queria gravar, não curti nada, porque eu só queria saber se estava tudo bem. Então a gente leva isso, né, pra gente também. Que enquanto não passa a parte ali do morfológico, a gente fica com realmente aquela tensão, né? E se colocando no lugar do outro, realmente, né? O que as mães não passam frente. Porque eu acho que essa atenção de saber... Porque assim, a gente tenta fazer todo o nosso papel, vamos falar assim, né? Você decide ser pai ou ser mãe, a família decide, o casal decide ali, e depois disso começa... É uma responsabilidade que não para mais, né? Vocês são mães hoje, vocês sabem que isso... A gente não consegue, eu sou mãe agora, amanhã eu vou tirar férias, não vou ser. Não tem mais isso, né? Mãe... a gente é pai, somos pais o resto da vida, né? Não tem mais esse... Não tem mais. Hoje eu não quero ser, voltar atrás. hoje eu não quero ser pai, amanhã eu volto, né? Não tem mais folga, né? Eu brinco que é igual você se agarrar atrás de um trem e agora vai puxar vai embora, não tem mais o que fazer. E essa decisão muda a vida de muita família, né? De muitos casais essa decisão, né? Mas eu acho que sempre ter um filho... não é que a gente pense, fala assim, não é para ter um filho, mas acho que poder pensar mais, programar melhor, né? Tomar mais cuidado, buscar profissionais ali que orientem essa decisão esse planejamento familiar, vamos falar assim, né? Hoje em dia a gente tem, já falei aqui com o pessoal da genética também, tem como a gente buscar isso hoje, né? Esse aconselhamento de forma mais tranquila para o casal. E os exames de imagem estão cada vez melhores também, né? Sim. Hoje para a gente poder fazer. A sua linha de pesquisa já está falando da gestante. Sim. O que você está buscando? Isso é o diagnóstico na gestação? Nós desenvolvemos um website relacionado ao diagnóstico intraútero das fissuras orofaciais.
Então, por meio desse website, né, que nós vamos usar, a nossa intenção é publicá-lo, envolvê-lo nas intranets das maternidades, realmente levar conhecimento de um modo tecnológico, para que as pessoas realmente tenham acesso às informações iniciais. Né? Básicas mesmo. Básicas, Assim, realmente. amamentação, Desde primeiros cuidados. Exato. Até mesmo vacinação, né? Muitas crianças chegam pra gente por conta da presença da fissura na cavidade oral. A rotavírus, que é uma vacina administrada por via oral, muitos locais não fazem. Ela tem o prazo exato, né? Então, assim, são orientações básicas, higiene, protocolo de tratamento. Então, Seria tudo um passo a passo pro bebê ali. passo a passo do bebê, desde o momento do diagnóstico até o nascimento e todo as cirurgias, pelo menos as Encaminhamento cirurgias pras primeiras- primárias, tá. exatamente. Então, ficou muito interessante. Ficou lindo, ficou ótimo. Ficou lindo, exato. Isso já E tá, aí, já tá no ar ou tá pra sair? nós estamos agora tentando a patente, né? Tá, antes de publicá-lo e levar para o conhecimento de todos. Porque sabe que eu peço ajuda para várias enfermeiras assim de ajudar. Agradeço até muito a enfermeira Isabel, né, que ela gosta muito de ajudar nisso daí. E Querida. porque assim, imagina, eu não me sinto à vontade de ensinar uma mãe a amamentar, mesmo que eu saiba a posição, tudo. Eu acho que tem que ser uma mulher ensinando outra mulher nesse momento. Vocês passaram por isso já também. Sempre é a mãe que tá perto, nunca é o sogro que tá ali ajudando, né? É a sogra que vai para casa, né? Eu passei por isso também. Então, a mesma coisa com o paciente. Eu peço sempre para alguma enfermeira e quase sempre é a Isabel que me ajuda ali, que ela tem muita experiência nisso daí. E ela gosta dessa parte de orientar. Então, esses primeiros cuidados para a mãe, né? Eu vejo que a amamentação. Ah, mas meu filho tem fissura, não vai ser amamentado no peito, né? Que para a mãe é muito importante esse primeiro momento, né? E o leite da mãe também é muito importante Exato. pro bebê. Eu vejo que ela consegue ensinar, muda a posição, às vezes troca um bico ali na hora de fazer. Isso é muito legal de ver como ela consegue fazer isso, E sabe? toda essa parte, Zé, no website, tá bem intuitivo, né? Tá bem ilustrativo. Nós colocamos todas as opções, as posições adaptativas, né, para amamentação ao seio materno. Quando a amamentação ao seio materno não é possível, as fontes que podem ser ofertadas, os tipos de bico. Então, de forma bem ilustrada, realmente, um texto bem acessível, né, uma linguagem bem simples, para que realmente tenham acesso desde de pais, mães, cuidadores informais até cuidadores formais. Porque também tem essa questão de formação à distância, né, Gê? De poder ensinar outros profissionais a fazerem. Exato. Porque vocês não conseguem, a gente não consegue atender todo mundo, né? O Brasil é muito grande, isso até para fora hoje em dia. Eu sei que acaba chegando através da internet e ter a forma de outros profissionais aprenderem, né? E se especializarem Sim. nisso também, né? É. Essa foi o objetivo mesmo, né, É. Má? De levar conhecimento. Hoje a internet, né, a gente consegue acessar tudo de diferentes locais, né? Então, todo mundo hoje tem o seu celular, tem acesso ali ao celular. Então, a gente pensou em desenvolver um projeto que conseguisse realmente levar conhecimento a todas as localidades de uma forma fácil E sem fronteira, né? e sem fronteiras. A enfermagem ela tem um papel fundamental no cuidado com o fissurado, porque a enfermagem acaba avaliando a alimentação do recém-nascido, orientando essa família e preparando essa criança para cirurgias primárias. Porque se o bebê chega na idade de operar o lábio e está desnutrido, e a mãe não teve uma orientação adequada, muitas famílias não têm a realidade de ter uma nutricionista, né, para orientar. Então, acaba sendo a enfermagem em todo serviço de saúde tem, né, Gê? Exatamente. Toda unidade básica tem um enfermeiro. Então, assim, a enfermeira se conscientizar da importância dela para a reabilitação daquele bebê. Então, é a enfermeira que vai orientar o aleitamento materno, é a enfermeira que vai, muitas vezes, falar para a mãe, olha, o seu bebê não vai poder ficar só no aleitamento materno, você pode manter o aleitamento materno, mas você vai ter que complementar com mamadeira para ele não desnutrir. Então, assim, a enfermagem, ela ajuda no preparo da criança para ela estar bem, para iniciar cirurgias nos tempos corretos. Para não perder o melhor momento ali do tratamento, né? Exatamente. Porque uma coisa que eu sempre busco, que eu queria ainda conseguir, que a gente tenta mudar, é o quê? Orientar. Por exemplo, no meu caso, eu falo com muito ortodontista que vai preparar o paciente para a gente fazer o enxerto, que é a época mais ou menos ali que a gente tem mais contato efetivo ali com os pacientes, né?
E às vezes o aparelho que é para um paciente sem fissura, quando você pede para fazer esse mesmo aparelho no paciente com fissura, às vezes o profissional fala assim, esse eu não faço. Mas o aparelho todo é igual. A diferença é que no meio do dente vai ter a fissura ali para ele poder executar. Então, algumas coisas de protocolo são diferentes, mas a execução é praticamente a mesma. Mas às vezes, pelo paciente ter a fissura, o profissional fala assim, eu não consigo te atender. E a gente observa que os profissionais têm medo. A Né? maioria dos profissionais que não têm experiência tem receio de manipular aquele bebê. Então, muitas vezes quer transferir para um serviço, né? Referência. Referência. Mesmo que a gente, às vezes, tenta orientar por telefone. A gente trabalha muito com orientação, né? Por telefone. A distância, né? A distância, né? Qualquer serviço que liga pra gente, a gente tenta orientar por telefone, alimentação, essas questões, mas ainda a gente observa muito receio dos profissionais em manusear o mesmo. fissurado. Porque ao mesmo tempo que quando a pessoa tem medo, eu acho que isso também, o ter medo é um respeito de não fazer uma coisa errada, né? De não querer errar. Imagina eu errar com seu filho em alguma coisa, ou com a sua filha, depois fala assim, você não sabia e quis fazer. Mas eu acho que às vezes a pessoa é treinada, ela é um ótimo profissional, ela é capaz de fazer. Só precisa às vezes de ter essa orientação. Fala assim, pode fazer, é o mesmo jeito, é assim que faz. Então essa informação de chegar, porque muitos pacientes têm muita dificuldade de achar um profissional assim, para fazer os cuidados básicos na cidade. Porque você imagina, vir, às vezes, de outro estado para fazer uma limpeza no consultório aqui, ou vir, às vezes, montar um aparelho que vai ter que ter uma manutenção mensal. Não é muito mais fácil, às vezes, fazer na cidade com orientação do que vir viajar a família todo mês para outra cidade. Então, é através dessas coisas que a gente tenta orientar outras pessoas a poder cuidar. Porque é um mercado ainda que precisa de muito profissional em todas as áreas. O tratamento, a especialidade de má formação, ainda falta muito bom profissional no Brasil inteiro. Por mais que tenha bastante, ainda tem muito espaço para muitas pessoas atuarem com esses pacientes. E assim, não que você, aqui no consultório mesmo, a gente atende paciente com e sem a fissura. Então, acho que a tendência é a gente ter mais profissionais assim, que façam uma clínica geral, mas que também consigam cuidar dos pacientes com uma formação. É bem... Né? Descentralizar esse cuidado mesmo, né? Que todos realmente sejam orientados e estejam fazendo a diferença na vida das pessoas, que acho que isso que é importante, né, Zé, Má, gente... Em benefício do paciente, Exatamente. né? E agora, o site colocando no ar, tem mais projetos, Gê? A gente não para, né? É uma Eu paixão. sei que isso é uma coisa... É sempre assim. Projetos, a mente da gente está sempre trabalhando, ideias brilhantes. Mas é aquilo, é a paixão realmente por aquilo que a gente faz e levar o conhecimento, né? O conhecimento a gente sempre se comunica aqui entre nós, sempre conversando que ele não pode ficar com a gente. Então, tudo aquilo que eu sei, eu tenho que achar um jeito realmente de eu replicar para que eu leve em prol das pessoas e é isso. Então, a gente não para. Então, tem outros projetos por aí, né, Má? E para fazer a diferença mesmo. Porque é legal isso daí, né? Porque a gente trabalha de certa forma, quando você ensina, você é questionado o tempo inteiro, né? Do protocolo, de como você faz, de como chegou ali. E esse questionamento sempre me fez crescer. Porque a pessoa fala, por que você faz assim? Por que não faz de outro jeito? Então, isso sempre me fez o quê? Eu tô acostumado, assim, a falar... Não é que eu sou questionado, mas a pessoa te pergunta por que você faz assim, e acho que você deve ser a mesma coisa, né, com os alunos, né? E a gente teve a oportunidade, né, gente, de participar de alguns treinamentos fora do nosso estado, né? Treinando as equipes de enfermagem para cuidar de fissurado. E a gente sempre aprende muito, né? Então, a gente traz muita coisa nova dos outros serviços para a nossa realidade e passa a nossa experiência, a nossa visão para outros profissionais de enfermagem. Principalmente nos cuidados pós-operatórios, entendeu? O pessoal não tem muito conhecimento. Então, quando tem um mutirão em algum estado, né? Quando está iniciando algum serviço, às vezes a gente tem a oportunidade de ser convidado, né? E acaba multiplicando a nossa experiência. Exatamente. Porque não é porque eu faço parte do setor ali da Boca, mas eu tenho muito orgulho do que a gente entrega ali de resultado, sabe? Do cuidado que a gente tem ali com um paciente, né? Desde o Dr. Reinaldo, isso é passado pra gente ali. Eu tenho muito orgulho disso ali, de ter aprendido ali, de ter conseguido ficar ali, porque isso mudou minha vida, sabe? De ter esses cuidados ali. Isso faz a gente ser tão útil e sentir tão bem, assim, de poder ajudar o próximo ali, que eu sempre
eu posso estar doente, posso dar o que for, eu chego lá para atender, parece que tudo Muda, tudo tudo muda, muda. tudo muda e tudo passa de uma forma que fica muito mais leve ali o fazer. Por isso que a gente tem tanto filho ali, né? De, E o de reconhecimento da, E da todos os família, profissionais, confiança, né? Ver o Então, paciente como um todo, né? Você não vê só a sua parte de horta, a gente não vê só a parte de enfermagem. Então, todo mundo vê o paciente como um todo ali. Eu acho que é isso que deixa a gente tão especial. O foco da reabilitação, né? E o cuidado centrado na família, que hoje também é um diferencial. A gente envolver a família no contexto ali do cuidado. Porque a gente hoje nós sabemos que não adianta você ter um profissional qualificado, excelente, prestando um cuidado, se você não consegue treinar, capacitar todos são, mas treinar aquela família para os cuidados no domicílio. Porque, de repente, uma equipe toda envolvida num processo e o familiar distante. Então, não, a gente faz isso realmente, envolve a família, para que a família consiga, né, realizar todos os cuidados no domicílio. E até na tomada de decisões, né, Zé? Exatamente. Você vê, a gente propõe, né? A equipe propõe o tratamento, dá algumas opções e deixa a família decidir, né? O que eles se sentem mais à vontade, o que eles no planejamento, acham. né? No planejamento. Então, Isso faz parte também do cuidado central da família. Colocar a família também como papel decisivo no cuidado. Dividindo, de certa forma, né? Dividindo, exatamente. Envolvendo, né, em tudo, toda a tomada de decisão do tratamento. Porque o dia a dia da enfermagem é muito intenso, né? Não tem um dia igual ao outro, né? Não tem. Não tem um dia igual, né, no hospital, né? Mais um dia normal na vida da enfermagem. Tem, São né? dias emocionantes. Né? Porque acho que você acostuma com isso, não acostuma? Acostuma, e a gente ama. A gente ama ser enfermeiro, Por mais que ache que todo dia é igual no mesmo lugar, no Não hospital, mas nunca é igual um dia ao outro, né? Não é a gente que escolhe a profissão, é a profissão que escolhe a gente, né, Má? E quando a gente fala de reabilitação, então as nossas cirurgias eletivas, os pacientes, o fluxo, né, de dentro do hospital é muito grande. Então, a internação, né, falando especificamente do cirúrgico, as internações são muito rápidas, né? O paciente, ele interna, ele opera, ele tem alta, tudo em praticamente 24 horas. Então, assim, a enfermagem tem um papel extremamente importante em treinar esse paciente, em treinar essa família para manter os cuidados em casa. E é intensivo isso, né? Assim, rápido, né? É rápido. Rápido e É cíclico, né? É muito rápido. Então, todo dia tem paciente diferente, todo dia tem cirurgias primárias. Então, todo dia a gente tá treinando a família, tá ensinando como alimenta no pós-operatório. Então, assim, é muito dinâmico. Porque eu vejo que, assim, por mais que a cirurgia que a gente realiza no paciente com uma formação é repetitiva, mas ela nunca é igual. É verdade. Assim, é o mesmo nome que sai ali escrito, mas nunca é igual uma com a outra, e nem como esse paciente responde de uma forma com a outra. O paciente, ele é individual, né? Então, assim, a gente faz espera alguma coisa, mas se isso vai acontecer igual... O que vai acontecer depende. É a mesma coisa com a gente. A gente presta os mesmos cuidados todos os dias, mas para pessoas completamente diferentes, né? Cada família absorvendo de um jeito, cada paciente se recuperando de um jeito. Então, assim, é bem dinâmico mesmo. E a procura agora pelos profissionais mais novos? Vocês acham que tem tido bastante procura por buscar especialização nessa área, gente? Hoje nós estamos ali, né, frente aí a essa área da especialização, da graduação. Tem muitos profissionais realmente que buscam. E aí é tão gratificante na chegada deles, né, de saber que eles estão num local de referência das fissuras orofaciais, anomalias relacionadas. Então, o engajamento é diferente já na chegada. E agora do outro lado, vocês do outro lado, né? Exatamente. Então, verificar isso, poder estar com eles... frente a, né, tô num hospital que é referência, vou tratar de fissura, é um brilho no olhar diferente do aluno, isso eu tenho percebido diariamente. De fazer despertar isso. Exato. A pessoa vendo o amor que a gente tem pelo tratamento, querer fazer o que a gente faz lá na frente, né? Exatamente. Eles são multiplicadores, né? Muitos saem e abrem centros, né? E vão para outros estados trabalhar com fissura. E a Mayla tem um orgulho enorme de falar isso, que a Mayla fez uma coisa que é muito difícil, né? Que foi ser técnico e depois passar para profissional, para enfermeira no mesmo lugar, né? É bem raro isso, né? Olha, eu fui auxiliar de enfermagem pela FUNCRAF, depois eu fui técnica pela USP, depois enfermeira. Então, porque é muito difícil isso, trajetória, hein, Mirielle? Não,
Gente, são 25 anos, eu faço agora em maio de E a centrinho. insistência de estar no mesmo lugar, né? Tá no Porque mesmo lugar. Exato. se História. fosse ruim para trabalhar, você não tinha continuado. Não, né? não. O amor que eu tenho na fissura. Mas eu falo, o que você fez de um pelo outro, é raro conseguir isso, né? Você sabe disso, é né? bem difícil. Esforçada, né? Muito, Persistente. Persistente. Muito. É um esforço enorme, imagina. E Você esse entra... crescimento dela, né? Evolução profissional, pessoal, reflete também no dia a dia, no cuidado, na dinâmica ali do hospital. E eu sei que ela sempre cuidando da família, né? Sempre cuidando de casa, também ajudando. Então, é um... Olha, Zé, eu vou te dizer que a vida da gente é uma loucura. É o Não é hospital, fácil. é a casa, não é fácil, mas a gente. Não, é que eu não lembro de ninguém que fez o que a Marla fez, assim, Sim. na trajetória. É verdade, eu não lembro de ninguém. Porque muita ninguém gente assim, fica- né? Já Sim. entra enquanto enfermeiro, ou já entra Ou fica como técnico de um enfermagem. tempão, né? Porque eu tenho certeza que você já era realizada como técnico, por Sim, exemplo. era. Não faltava nada. Mas você buscar mais, fazer uma faculdade já trabalhando, tendo família, e prestar concurso, não é uma Não, coisa não é. simples, né? É muito esforço mesmo, é isso. Eu sou capricorniana, né, gente? Então, assim, o foco, Quando decide fazer... quando decide, então, assim, esforço total, estudar. Eu acho assim, quando você gosta do que você faz, eu me apaixonei pelo centrinho muito. Eu vim de home care, né? Então, eu trabalhava com idoso. Quando eu entrei no centrinho, eu me assustei muito, que eu falei, gente, como que eu vou trabalhar com Só criança, criança. né? Com fissura. Minha experiência, eu tinha 10 anos de home care. E foi apaixonante, né? Então, assim, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, né? É tudo mais prazeroso, não tem sacrifício, né? Então, você quer evoluir, você quer crescer, né? Eu tive a oportunidade, ao lado da G, do Armando, né? Que foi nosso diretor por muito tempo, estar na coordenação. Então, aprendi muito com eles, poder direcionar a equipe, né? Para um cuidado mais humanizado, individualizado para os nossos pacientes. Então, isso pra gente que gosta da fissura, isso é muito gratificante. Então, a gente faz com prazer. Não, dá Trajetória pra ver. bonita, né? Muito, muito linda. Porque. E a gente Obrigada, também, nós estarmos inseridos num hospital de ensino também faz toda a diferença. Eu vejo, assim, por mim, né? Eu posso dizer, estar ali todos os dias com estudantes, ter mestrado, doutorado, então. A gente vai se animando no nosso dia a dia. Não, olha, eu tenho que buscar, tá aqui, tá dentro do meu centro, então eu tenho que ser uma profissional replicadora. Então, para que eu leve o conhecimento para outras pessoas, eu também preciso me especializar. Então, a gente se cobra, né, enquanto profissional também, de realmente não parar. Que as pessoas nos têm como referência. Então, nos ter como referência, a gente se cobra de realmente, vou todos os dias me especializar, me aprimorar, para que eu consiga replicar de uma forma qualificada. Então, motiva, né? Diariamente é motivador estar ali num centro que a gente se preocupa em publicar, em levar esse conhecimento para outros profissionais. E na hora que quando decide pelas cirurgias, né? Vocês participam disso porque a gente às vezes está no centro cirúrgico, vocês que conduzem o paciente ali, os pais, né? Para ir pro hospital. Qual que é mais difícil? Acho que é a primeira cirurgia, né? A primeira, com certeza. A entrega do bebê, né? A entrega do bebê é aquele momento que parece que passa um filme na cabeça dos pais. Exatamente. E eu falei isso daqui com o Rodrigo Criado, né? O cirurgião plástico, né? Dele receber um bebê ali pequenininho, que eles estão envolvidos nas cirurgias primárias, né? E acho que para vocês também, vocês veem isso do lado de fora, né? Acho que para nós acompanhar essa entrega, né, Mai? Depois acompanhar a Emocionante. família mesmo. O voltar da família pro local ali, acomodar a família sem o bebê, né? Deixei meu bebê na mão de um profissional. Porque a gente tá no mesmo lugar em lados separados. Exato. Né? O centro É verdade, cirúrgico e o que está acontecendo para fora. Realmente, esse acolhimento dessa família. E para os pais é assim, são dois mistos de emoção, né? É um bebê que ele não é doente, então o bebê, ele nasceu, foi embora para casa e ele nunca mais pisou no hospital. E a mãe vem para um serviço para entregar o seu bebê num centro cirúrgico, né? Para tomar uma anestesia geral. Então, a família tem esses dois sentimentos. A cirurgia primária tão esperada, mas eu entregando meu filho num centro cirúrgico. E a gente, porque a gente se preocupa com os pais, conversa antes, mas a hora que recebe o paciente lá dentro, meio que bloqueia tudo ali fora. Você só pensa ali no paciente, no que vai executar, né? No planejamento. Vocês ficam Pro lado de fora. com os pais ali. Exato.
Mas pode dizer também que no momento que os pais recepcionam no pós-operatório, A emoção? a emoção é muito grande, né? Em poder participar, em ver ali a primeira cirurgia aconteceu, a tão esperada cirurgia, né? É uma vitória, né? É uma vitória. E os bebês também, né? A gente brinca até que eles são vitoriosos desde o nascimento, pelo enfrentamento realmente de todas as etapas que eles passam. Porque quando chega ali pra gente, né, na buco, pra fazer o enxerto, a ortognática, já teve essa primeira cirurgia, já não é o primeiro Contato. contato. Então já é um pouco. Não é fácil ainda, mas já sabe o que vai se Passou por um passar, né? processo, isso. Mas para o paciente, muitas vezes, quando vai fazer o enxerto, eles não lembram das primárias, né? Que foi feita ali com o primeiro ano de vida. Sim. Então, para o pacientinho ali na adolescência, ou ali um pouquinho antes da adolescência, ele não lembra de nenhuma cirurgia. Eu acho que se inverte, né? Daí a Daí começa de preocupação novo, é mais do paciente em si. é. Os pais já estão mais Já acostumados. sabem que vai né? dar tudo certo. Mas o paciente é o primeiro momento dele estando ali, né? Que ele tem mais consciência. Porque você- Entendendo realmente todo o processo, né? Porque eles não vão lembrar de ter internado de um ano, de ter ficado com a dieta líquida, de nada. Eles não lembram disso, né? E aí entra toda a parte primárias, da né? adolescência, da preocupação com a parte estética. A vaidade A começando, vaidade, a concorrência exato. aumentando, né? Verdade. Mas isso, porque daí é um recomeço ali para o paciente. Para os Sim, pais, eles sim. querem saber, mas para o paciente é tudo de novo ali. É tudo de novo. É tudo de novo. Para poder decidir. Não é uma jornada fácil, né? É uma vida, né? Na reabilitação, né? É claro que é mais leve, porque cada cirurgia melhora, né, a qualidade de vida, né? Melhora a estética, melhora, né, a parte funcional. Mas são procedimentos, né? São idas para hospitais. Então a gente tenta participar, né, Gê, de todos Sim. esses momentos que seja mais leve possível para a família e para o paciente aquele momento da internação, da cirurgia, do pós-operatório. E eu tenho visto, a gente já mudou várias, eu já mudei, vamos falar eu, né? Já mudei várias vezes o jeito de conduzir as ortognáticas, por exemplo, no pós-operatório ali, né? Porque é um momento que no enxerto a mudança não é tanta como na ortognática é para o paciente. Eu acho que para os pais acho que o lábio é mais importante numa fissura completa, né? Para o paciente, eu acho que é a ortognática e muitas vezes o nariz, que são as cirurgias que geram eles mais esperam expectativas muito, ali, né? que geram mais expectativas ali, né, no que vai acontecer de resultado, né? Então eu já mudei várias vezes ali, vocês já viram disso? Deixava com borrachinha, não deixa com borrachinha, faz as Põe coisas. cânula, tira cânula. Cânula. Então já tentou várias coisas ali para ver e hoje em dia acho que eu cheguei num denominador comum ali que o paciente consegue ir embora no dia seguinte quase que 100% de ter um dia de internação. A anestesia ajudou muita gente a melhorar isso, né? E para tentar o quê? Ser uma cirurgia com previsão do que vai acontecer, que pra gente é o melhor isso. O melhor dos mundos é isso, eu poder falar, vocês não ficarem com um problema ali de um pós-operatório difícil, né? De o paciente reclamar muito, ou de não ter o que fazer às vezes. E poder o quê? Ó, combinei, aconteceu, no outro dia eu vou embora, o que foi do jeito que eu falei. Que isso pra gente é a melhor coisa do mundo. E frente à nossa experiência, acho que posso dizer, né, Má, que a cirurgia ortognática realmente Nossa, evoluiu muito. evoluiu Pra muito. melhor. Para melhor, exatamente. A gente montava caixas, né? A gente tinha as kits de ortognática, a gente tava falando isso com a G hoje. Exato. Tinha kits de ortognática com um monte de sonda, com um monte de... Hoje em dia é Quase- muito leve, né? Passou. Muito tranquilo os Qualidade, pós-operatórios. conforto para o paciente, né? Então, isso é muito satisfatório. A gente que vivenciou todas essas etapas e essa evolução da equipe. Porque a fase da boca amarrada ali, eu não cheguei, eu já entrei, já não tinha, Não, né? essa era pior, Zé. Já não tinha o... Zé, a gente tinha os POs, as cirurgias de ortognática eram de 8 a 9 horas, eram pós-operatórios na UTI, e os bloqueios com fio de aço, né? Então, os pacientes, E eu, recém-formada, aprimorando, aprendendo a lidar com a cirurgia Não, ortognática. mas não a borrachinha, eu falo boca amarrada com fio de aço Com mesmo. fio de aço, é. Não, você não Exato. pegou isso não, Gê. Peguei no aprimoramento. Não é possível. Na UTI, exatamente. Não, parou em 94. Não, peguei paciente, Não, tive não. esse contato. Mas já não ficava bloqueado mais. Eu peguei com bloqueio, peguei. Mas era Quando de eles iam borrachinha. pra UTI, não era fio de aço ainda. No começo era fio de aço. É? E Era essa fio de aço. evolução da anestesia realmente trouxe um Pós-operatório mais tranquilo. Exatamente.
Então, assim, Porque esse conforto. hoje a cirurgia acaba sendo muito mais previsível o resultado, o dia da alta, o que você combina ali de acontecer. E até o manuseio para o paciente no pós-operatório, né? Hoje a gente vê que tá tudo muito mais fácil, né? Mais tranquilo, mais leve, né? A cirurgia de ortognática passou a ser mais leve. Porque de todas as. Porque quando o paciente pergunta, se a gente for fazer a conta de uma fissura completa ali, a ortognática é a maior do tratamento, né? É a que mais demora, é a mais extensa ali. E é a que gera. Porque eles crescem escutando. Não, quando fizer ortognática, corrige. Não, minha mordida tá errada. Na ortognática, Acho que corrige, a expectativa, né? Meu lábio e minha boca não fecham, na ortognática, corrige. Então coloca muita expectativa ali Na cirurgia de melhora. ortognática. E realmente a gente vê que ali... realmente, né? A melhora, né? A mudança é muito, né? No primeiro PO, né? No POI a gente já... A mãe já fala, nossa, já mudou, né? Já consegue. Eles quando mastigam a primeira vez também é uma vitória, é uma comemoração enorme de cortar. Eu imagino esse lado funcional, como cortar, que deve ser para a qualidade de vida desses pacientes, exatamente. E a gente ali, né, Mai, enquanto enfermagem também no nosso dia a dia, você vê a primeira vez que ele visualiza no espelho o resultado. Então assim, Às vezes a mãe pega foto. Ah, você conheceu ele antes? A gente fala, não, né? Porque estamos ali. Olha como ele era. Ou às vezes o paciente pega e mostra a foto dele antes da ortognática pra gente, né? Exato. Eles têm orgulho de mostrar, olha como eu era antes, né? Não é. Orgulho, né? De todo esse processo de reabilitação, de tudo isso que a gente faz parte e constrói na vida das pessoas. Acho que essa mudança é uma coisa muito satisfatória, assim. Demais. Num todo, a gente está envolvido nesse processo e poder realmente estar aqui, Zé, mais uma vez, muito obrigada, né? A gente poder estar transmitindo conhecimento para as pessoas. Que em todas as localidades, com essa descentralização do cuidado, as pessoas possam realmente, os profissionais, se conscientizar, buscar a importância do conhecimento para aplicar para esses pacientes portadores de fissuras orofaciais, anomalias relacionadas. Daí, quando sair o site, quando sair, a gente divulga também, me passa para poder divulgar e a gente passar aqui. Porque Essa é a nossa intenção, só deu um gostinho conhecimento. Aqui e poder dividir. Você entendeu por que não tem pergunta? Não tem roteiro? Não dá para ter um roteiro disso. E a gente também nem gosta de conversar, então assim... Esse bate-papo aqui. Mas se não vira uma entrevista, ia ter os tópicos, ia ter acabado, ia fazer meia hora de ter falado metade disso. Eu acho que a gente falou. Nós vamos passar a noite falar de fissura aqui até amanhã. Porque daí não pode ter. Então, eu vejo assim, um podcast é um bate-papo com outro colega que faz alguma coisa relacionada ao tema que a gente decidiu ali. Se eu te mandar as perguntas antes, caso você já vim preparado, acho que fica... Sem graça, já ia perder a graça. É muito... Não vamos falar, a gente não fala de coisa controversa, não vou falar de política, de religião, porque acho que daí cada um tem a sua opinião. Mas pra gente poder falar do que a gente gosta e faz, isso a gente une ali e não... Sim. Não precisa ter roteiro. Não precisa ter roteiro. Não. E é mais legal sem roteiro, né? É verdade. E todo mundo quer vir e fala assim, mas você não vai mandar as perguntas, não vai ter um roteiro. A primeira pergunta, doutor, cadê a pergunta? Eu quero saber. Eu acho que daí perde a graça a gente tem que estudar, né? Perde a graça do que a gente vai fazer. Mas nós já brincamos hoje, estudar nós passamos uma vida aqui, nosso dia a dia, se preparando. Né? Tô cansado de fazer prova já, né? Mas tá bom, valeu. Gostou? Gostamos muito. Obrigado, viu? Obrigado demais da presença, do tempo de vocês aqui. A gente agradece, assim, poder falar da enfermagem, da importância da enfermagem, né? Para as fissuras, né? Para as anomalias. Sim. É muito gratificante pra gente, né? Então, a gente luta para que a enfermagem seja valorizada e para que a enfermagem pegue a responsabilidade para ela, né? O que eu posso fazer pro fissurado, né? O que eu posso melhorar na vida do paciente? Então, assim, a gente poder participar de um podcast para estar falando da importância da enfermagem, para a gente é muito gratificante. E se a gente for ver, nem o hospital funciona sem a enfermagem, né? Não, a enfermagem é a essência, né, do cuidado. É o motor do negócio ali, o motor, Eu falo que eu posso ter o melhor cirurgião plástico. Se eu não tiver uma equipe de enfermagem boa para treinar aquela família, para falar dos cuidados, para retaguarda, né? Não adianta, porque daí a família não vai ter um cuidado com a cirurgia, né? Não vai ter o cuidado com higiene, com alimentação. Então, não adianta a gente ter um cirurgião bom se eu não tiver uma equipe de enfermagem ali em parceria para preparar aquela família para ir para casa. Acho que é claro, todo mundo tem a sua importância, né, Gê, no tratamento. Sim. Mas sozinho ninguém faz nada, né? Nenhum lugar. Faz nada. Às vezes o paciente fala assim, mas o Zé é legal, ele opera, ele faz aquilo, mas você vê o tanto de gente que ajuda. Sim, nós somos uma equipe, que ajuda realmente. ali para fazer. É que às vezes o paciente vê a gente em primeiro lugar, o primeiro contato
para falar Tem que ter alguma uma coisa. referência, Mas né? mas sozinho É a importância não da funciona nada, interdisciplinariedade, não funciona. né? É a importância da interdisciplinaridade. Você tem a sua importância, assim, né? Como a enfermagem tem, como É. todos os profissionais envolvidos na reabilitação, para o sucesso, cada um tem a sua E importância. quando a gente passa no quarto ali para fazer a visita ou para ver, a gente pergunta, tá tudo bem? Como que passou? Vocês já dão aquele primeiro feedback ali. Quer dizer, eu não estava ali no momento que chegou, né? A Então, enfermagem isso tá 24 horas, precisa, né? vocês acabam virando os nossos olhos ali no primeiro momento, né? Exatamente. Ficar atento para uma intercorrência, né? Então, quem está ao lado do paciente, né? É a enfermagem. É. Então, tem que ter esse olhar para a intercorrência também, né? Qual o momento eu devo acionar o cirurgião, né? Qual o momento eu devo acionar um pediatra? Então, assim, a importância também desse olhar para eventuais intercorrências. Apesar de ser cirurgias eletivas, mas a gente pode ter intercorrência. E a enfermagem cuida de muita gente ao mesmo tempo, né? Assim, um enfermeiro ali no hospital, ele cuida de muita gente ao mesmo tempo, né? Sim, sim. É da família, Do técnico, de coisa que não precisava fazer, que acaba tentando ajudar, tudo acontece no dia a dia da enfermagem, né? Então, realmente, o hospital funciona porque é uma luz que queimou, a enfermagem que vai atrás, não é? É exatamente isso. A proatividade descrita é a enfermagem. Enfermagem, exatamente. Quer ter um hospital bem conduzido, tem uma equipe boa de enfermagem. A gente fala que a enfermagem é o profissional de ligação, né? De ligação entre os outros equipes. profissionais, né? Então, eu aciono o buco se precisa, eu aciono a psicologia, eu aciono o serviço social, porque quem tá ali com o paciente e sabe das demandas dele é a enfermagem. Então, ela tem esse elo de ligação, né, em prol do paciente. Porque isso tá ligado no pré, né? No antes da cirurgia, no pós, nos cuidados depois. Então, isso não tem como fazer sem ter uma equipe boa atuando junto ali. No centro cirúrgico, né? Sim, Em todos os momentos do tratamento, a enfermagem tá ligada. Em todos os momentos. Né? Então, você, profissional, tem alguém da enfermagem sempre ao seu lado. Seja amigo dos enfermeiros, que você tem tudo. Tá bom, mas muito obrigado de hoje da conversa. Tá? Valeu agradece, demais aí. Zé. Demorou, mas saiu. Quem tem outras conversas, vocês possam ter esse espaço aqui para vocês poderem dividir, indicar outras pessoas para virem aqui para a gente poder também debater isso daí, falar e contar e somar na vida de outras pessoas que muitas vezes não vão ter o contato direto com vocês ali, mas que possam ter um pouquinho da humanidade que vocês têm de passar isso para os pacientes, de às vezes decidir pela profissão, né, que também é importante, vocês são referência nisso hoje. Vocês têm esse peso, né, de ser referência. Eu sei que é leve, mas muita gente se inspira em vocês para poder escolher a profissão e seguir nessa área que a gente escolheu também, de tratar dos pacientes com uma formação. Muito obrigado pelo serviço prestado e por estar aqui hoje, viu? A gente que agradece. Obrigado mesmo. Essa parceria, né? Valeu. Obrigadão. Vamos comer o docinho agora, enquanto a gente termina. Eu vou agradecer o pessoal que está aqui. Então, se você gostou, sabe de alguém que precisa dessa conversa, compartilhe, não deixe de seguir e de curtir esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima.